Pô, cara, já parou pra pensar como a gente tem medo do tédio? Parece que ficar parado é um crime, né? Que se você não tá fazendo uma coisa produtiva, vendendo alguma coisa, resolvendo algum problema, você é um fracassado. Eu passei anos fugindo do tédio igual o capeta foge da cruz. Eu enchia meu dia de barulho, de tela, de pensamento acelerado, de droga, de qualquer coisa que me impedisse de ficar em silêncio. Até que um dia, sem querer, eu parei e o silêncio veio e doeu. É chato, cara. Quando você fica sem estímulo nenhum, o tal do jejum de dopamina, porra, esse bagulho é doloroso de verdade. Eu vou fazer outro vídeo a respeito do meu parecer sobre isso, tá? O jejum de dopamina não é lá o que dizem, não. Mas tem uma parte que é verdade, mas enfim, né? Aí eu comecei a perceber que talvez, só talvez o tédio não seja o inimigo, talvez ele seja um sinal de que algo mais importante está acontecendo por baixo dos panos. Mas o que caralhos é o tédio? O tédio não é falta do que fazer, o tédio é o que a gente pensa, a maneira como a gente reage ao que a gente está sentindo. Tédio é o que acontece quando aquele motorzinho que te mantinha ocupado com drama, vício, ansiedade, com neurose, ele desliga e aí sobra o vazio. Não tem nada para você se divertir, nada chama sua atenção, né? Isso é geralmente chamado de depressão. Isso é o vazio. E o vazio ele é doloroso. Porque seu cérebro ele é um caçador, ele foi feito para resolver problema, caçar comida, fugir de perigo. Se não tem nada para caçar, ele inventa. Inventa preocupação, uma culpa, um medo do futuro. O tédio, ele é o momento em que seu cérebro não tem caça, ele entra em desespero. Por isso que ficar entediado é uma coisa tão agoniante. Mas pensa comigo, se esse desespero for só o começo de uma coisa boa, a verdadeira identidade sua emergindo, aquela que não é guiada por vícios em dopamina, porque o problema não é a cocaína, o álcool, o cigarro, o problema é a dopamina. A dopamina, por sua natureza própria, ela é uma substância viciante. Os recursos que a gente usa para aumentar a dopamina são as drogas, mas a substância que realmente vicia é a dopamina. Tanto que existem remédios que aumentam a dopamina para tratar a depressão, mas eles também viciam. A dopamina ela é mais ou menos um anti-herói, sabe? É como se fosse um amigo e um inimigo ao mesmo tempo. Quando você para de correr atrás de estímulo, seu cérebro dá uma baixada na bola, a ansiedade diminui, o coração desacelera, aquele monte de pensamento paralelo começa a dar uma trégua. É o oposto da cocaína, é o oposto da adrenalina, é o oposto de qualquer coisa que te mantém acelerado, é uma trégua. Mas a gente não foi ensinado a aceitar trégua, cara. A gente foi ensinado a preencher todo segundo com conteúdo. Celular, tela, música, notícia, fofoca, preocupação. Hoje eu quase não aguento mais ouvir música, cara. Eu não consigo assistir shorts, vídeo no YouTube. Nossa, é um. Como se fosse não me interessa, sabe? Celular pra mim tá sendo só pra comunicação e pra gravar vídeo pro canal. A gente tem medo do silêncio porque o silêncio ele te obriga a ouvir a única coisa que você não quer ouvir, que é você mesmo. Suas culpas, seus traumas, seus medos. Pensa no agricultor. Ele não planta o ano inteiro, não sei se vocês sabem disso. Ele não planta o ano inteiro na mesma terra, porque se ele fizer isso, o solo se esgota, os minerais, os nutrientes se esgotam, a colheita fica ruim e a terra não dá mais nada, não dá mais fruto. E aí então o agricultor ele deixa a terra descansar, não planta nada por um tempo e só deixa ela respirar. O tédio é o descanso da sua mente. É o momento em que você não está plantando nada novo, mas também não está colhendo nada velho. Você só está deixando o solo se recuperar. Só que a gente vive numa cultura que não sabe descansar, porra. Isso é chato pra caralho. A gente é treinado pra produzir, se distrair, render, acumular. A gente vê o tédio como defeito. Tem que estar o tempo inteiro com o celular na mão, com a televisão ligada, fazendo alguma coisa, não pode só sentar na cadeira e existir. Ou então, sei lá, pegar um diário, fazer alguma coisa que vamos dizer assim, não que seja produtiva, mas que alivie o tédio de uma maneira menos estimulante, menos viciante, entendem? Toda vez que você foge do tédio, você perde uma parada importante, você perde a chance de ouvir o que sua própria mente está tentando te dizer. Fica um pouco no tédio que você vai notar que os insights vêm. Tu perde a chance de descansar de verdade, perde a chance de se conectar com o que você realmente é, ao invés de só reagir com o que aparece na tua frente, que é o que a dopamina faz. E o pior, você treina seu cérebro a depender de estímulo externo para se sentir vivo.
O tédio é o único momento do dia em que você tá pelado, cara, sem máscara do trabalho, sem Instagram, sem obrigação, sem vício. E isso aí é uma coisa chata pra caralho, né? Assim, pode dar pânico em algumas pessoas. Já aconteceu comigo, só que eu aprendi não, eu estou aprendendo a dominar o tédio. Então, como você sente o tédio sem se afogar nele? Primeiro, para de tratar o tédio como um problema. Ele é um estado, não é um defeito. Segundo, quando o tédio chegar, não corre pro celular, não liga a TV, não arruma a distração, fica com ele uns minutos. Sente o desconforto, observa como que ele se manifesta. Às vezes é um tique, é uma inquietação na perna, é você ficar mexendo o dedo. E pode mexer o dedo sem culpa, pode mexer as pernas, pode fazer seus tiques, não tem problema nenhum. Terceiro, se pergunta o que esse tédio quer me mostrar. Talvez você está exausto, talvez você está evitando alguma coisa, talvez você precisa de silêncio mesmo. E por último, deixa o tédio existir sem culpa. É só um estado, todo estado passa. Tudo que é bom, tudo que é ruim, tudo que é neutro, tudo passa. A impermanência budista, ela é real. Se você está no processo de se reinventar, assim como eu, o tédio vai ser seu parceiro nessa viagem, cara, e vai doer. Vai doer mesmo. Principalmente no começo. Porque enquanto você tá ali no meio do caminho sem ser mais o que era e ainda sem ser o que você vai ser, o tédio, ele é o eco da sua indecisão. Ele é o velho ego. Ele é o sinal de que você não tá mais se enganando com as distrações antigas. É progresso, mano. Mesmo que pareça que você tá parado, mesmo que pareça que não tá indo a lugar nenhum, você só tá descansando. E uma terra descansada sempre dá fruto. Então, porra, papo reto. Da próxima vez que o tédio bater, não corre. Fica lá com ele, deixa ele ficar um pouco, analisa. Se ele não quiser nada, cara, se não tiver nada pra analisar, fica sem analisar mesmo. Só fica lá. Só tolere o tédio. Deixa ele ficar em silêncio lá. Porque o tédio, cara, esse cara chato que ninguém convida, pode ser o único momento do seu dia em que você tá realmente presente, realmente vivo, realmente você. Sem máscara, sem reações automáticas, entendem? Então esse papo é mais pra quem tá no vazio entre dois egos. No processo de se reinventar, muita gente aí que saiu da Red Pill, né? Saiu da machosfera e agora tá meio sem rumo filosófico. Então, eu lhes ofereço o antiderrotismo. E, bom, pra quem quiser me ajudar financeiramente, o LivePix tá aí nos comentários, tá?